Deus é bom, o diabo não presta e Jesus está voltando, amém? Você crê nessa verdade? Aleluia, glória a Deus. Coloca para nós, Nena, o endereço. Olha lá, Gênesis capítulo 2, do verso 15 ao verso 17. Eu vou dar um tempinho para você procurar, porque Gênesis é mais difícil, né? Então eu vou dar um prazo maior, amém? Já achou todo mundo? Glória a Deus. Gênesis 2, 15 a 17. Abra sua Bíblia, você que está em casa também, acompanhe, né, o nosso culto, pega a sua Bíblia, acompanhe os textos, para que você possa entender o recado de Deus, né, para a sua vida essa noite, amém? Gênesis capítulo 2, a partir do verso 15. Na minha Bíblia diz assim: tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden, para o lavrar e o guardar. Verso 16: e ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore dos jardins comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Agora vai lá para o capítulo 3, verso 6. Capítulo 3, verso 6, diz assim: e vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, o que ela fez? Tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Nós vamos falar sobre esse tema essa noite. Coloca aí, Nena, por favor. Olha lá, independentes de Deus. Você entende essa palavra, o que é ser independente? Independente de Deus. Gente, pensa num casal que tinha tudo para ser feliz. Adão e Eva. Tudo. Tudo que você possa imaginar para ser feliz, aqueles dois tinham. Moravam num jardim lindo, construído pelo próprio Deus. Às vezes a gente vê uma paisagem, né, bonita, né, linda, né? Às vezes a gente vai em algum lugar, vê aqui um campo florido, um lugar bonito. Você fica imaginando, que lugar bacana. Imagina um jardim construído pelo próprio Deus. É onde Adão e Eva moravam. Comida farta. Não faltava nada, amém? Podia pegar a fruta do pé e comer. Eu fico imaginando Adão e Eva sentados debaixo do pé de jaca, pegando aquela fruta linda, cheirosa, partindo ali, né, numa tarde, né, numa sombra maravilhosa, comendo aquela fruta desejável. Nem fruta podre, estragada tinha naquele lugar. Tudo de bom, saúde 100%, afinal de contas, o pecado não havia entrado no mundo, então não existia doença, amém? Aleluia. Os animais não eram ferozes, não corriam risco de vida, não tinha perigo nenhum para eles. Ou seja, tudo que você possa imaginar de bom e perfeito foi o que Deus preparou para Adão e Eva. Ficou claro? Tudo de bom. Um casal inteligente, pensa no homem inteligente, era Adão. Inteligentíssimo. Adão entendia de botânica, de zootecnia, né, de biologia, de zootecnia, de anatomia. Adão deu nome para todos os animais. Pensa no homem inteligente, capacitado. Adão era tão inteligente, ele fez um negócio tão certinho, que quando você olha, por exemplo, para uma vaca, ela não tem cara de vaca, seja sincero. Você imagina uma vaca, a gente chamando uma vaca de aranha? Onde você vai, homem? Vou tirar leite das aranhas. Imagina uma aranha holandesa, preta e branca. Não combina. Ou seja, olha a inteligência desse homem. Aliás, dizem que Adão trabalhava muito no início, né? Trabalhava muito no início, botava muito nome nos bichos, mas depois que veio Eva, começou a namorar. Lembra quando você começou a namorar? Aí fica uns trem para trás, né? Aí ficam uns animais sem catalogar. Tá aí os cientistas trabalhando até hoje, né? Botando nome aí nos bichos e tal, porque Adão começou a namorar, apareceu Eva. Aliás, você sabe por que por que Deus fez? Dizem, né? Sabe por que Deus fez Adão primeiro? Que é para a mulher não dar palpite. Passa.
Mas isso aí é outra história, é coisa para outra mensagem, amém? Mas Adão e Eva, né, tinha tudo para ser feliz. E aqui eu quero abrir um parênteses. Você conhece gente assim? Que tem tudo para ser feliz, mas não é? Conhece? Se for com você, você finge que eu não estou falando aqui com você essa noite. Você fica disfarçado. A gente olha para a vida da pessoa, a gente olha às vezes para a vida de um casal e você vê assim, tem tudo para ser feliz, gente, mas não vive feliz. Tem casa boa, vive bem, tem marido bom, esposa boa, tem filhos, né, bem criados, tem trabalho, tem saúde, tem dinheiro, tem uma família cristã, tem a igreja, mas o coração não vive em paz. Não consegue ser feliz, vive caçando problema onde não tem a famosa chifre em cabeça de cavalo. Tudo para ser feliz, mas não consegue ser feliz. Aliás, a felicidade ela independe das coisas que a gente tem. Eu estou dando um exemplo aqui, mas a gente decide ser feliz, é uma opção nossa. Ainda que a gente não tenha tudo, mas nós decidimos ser feliz, amém? Aleluia. Mas tem gente que mesmo tendo tudo, obrigado, mesmo tendo tudo não é feliz. Tudo irrita a pessoa, já viu gente assim? Tudo irrita. Um cachorro que late irrita ela, um carro que passa na rua irrita ela, o mau cheiro irrita, um vizinho, né, que vive irritado. Aí o que acontece? Desconto no marido, ou então o marido desconta na mulher, desconta nos filhos. Às vezes a esposa é brava o tempo todo. E, gente, essa história de mulher brava é o assunto mais comentado na roda dos homens. Aí de vez em quando aparece um bocudo e fala assim, não, lá em casa quem manda sou eu. Vira motivo de piada do resto dos homens, né? Todo mundo começa a rir. Tem uns que gostam de falar isso, né? Às vezes o marido é chato com a mulher o tempo todo, ou seja, tem tudo para ser feliz, não é? Às vezes o passado não deixa a pessoa ser feliz. Já viu gente assim? Não consegue ser feliz porque vive atormentado pelo passado. Já preguei isso aqui, lugar de passado é no passado. Às vezes os erros não deixam a pessoa ser feliz. Gente, a primeira coisa para você consertar, quando erra, é reconhecer o erro. Já viu que tem gente orgulhosa? Esse dia eu conversei com um jovem, né? Eu estava aconselhando ele. Eu falei assim, rapaz, você tem família? Não, eu tenho, eu errei e tal. Mas falei, então volta para sua família, peça perdão. Não, primeiro eu quero me consertar, para depois eu voltar lá. Falei, rapaz, primeiro, agora não é hora de orgulho, não. Agora é hora de reconhecer. Ô, gente, cheguei, errei, estou precisando de uma força, estou precisando recomeçar. É assim. Mas tem gente que é tão orgulhosa que ela não tem a capacidade de chegar lá e falar assim, eu errei, me desculpe, peço perdão. Não. Vai passar uma vida infeliz. Por quê? Porque não consegue reconhecer um erro às vezes. Mas o problema de Adão e Eva não foi esse. O problema de Adão e Eva foi, vamos voltar para Adão e Eva. Mas por incrível que pareça, o problema de Adão e Eva é o mesmo problema da maioria das pessoas hoje. Há mais de 5.700 anos, quando errou Adão e Eva, hoje as pessoas conseguem cometer o mesmo erro. Que erro é? Elas querem ser independentes de Deus. Elas acham que não precisam de Deus. Já viu o jovem quando faz 18 anos? Sou dono do meu nariz agora. Não é assim? Você falou isso, né? Arruma o primeiro emprego. Arrumei um emprego, sou dono do meu nariz. Não é não, filho. Quando você estiver morando na casa do seu pai, de sua mãe, ela estiver cozinhando, lavando para você, seu pai pagando suas contas, você não é dono de nada. Está pensando completamente errado. Querem ser independentes. Parece que Adão e Eva se rebelaram como uns jovens assim. Porque Deus falou, olha, eu fiz tudo para vocês, de toda árvore do jardim vocês podem comer, só não façam isso, só não comam dessa árvore. E o que foi que eles fizeram? Acharam que Deus estava errado. Quiseram ser independentes de Deus. Eu já vi gente falando assim, quando eu chegar lá no céu eu vou tirar satisfação com Adão e Eva. Por que a Eva fez aquilo? Por que Adão fez aquilo? Já vi gente falando isso. Mas deixa eu te falar algo, aquilo que eles cometeram há tantos anos atrás é o mesmo erro de hoje. Tem muita gente virando as costas para Deus, daquilo que Deus disse, aquilo que Deus deixou para nós, como sua vontade, fazendo exatamente o contrário, ou seja, gente querendo ser independente de Deus. Quer um exemplo?
Às vezes a pessoa ganha muito dinheiro, botou um dinheirinho no banco, fez uma poupancinha lá, não precisa nem ser muita coisa, já acha que não precisa de Deus mais. Opa, estou tranquilão. Às vezes tem dinheiro para comprar o que quiser para comer, por exemplo, aquilo que está com vontade, mas senta na mesa, não lembra nem de agradecer pela comida. Senta na mesa, né? Nenhum obrigado sai da boca dele. E o pior, tem muitos que estão fazendo isso na frente dos filhos, ensinando coisa errada para os filhos. Sabe o que uma atitude dessa representa? É gente que anda ignorando Deus. Deus não faz parte da vida deles. Quer outro exemplo? Gente que quando não tinha emprego, trabalho, vivia buscando Deus. Lia a palavra, orava, jejuava, buscava Deus. Você queria achar a pessoa, ela estava na igreja. O mais fiel de todos. Aí depois que consegue o trabalho, não vem mais para a igreja. Se tornou independente de Deus. Não tem mais tempo para Deus. Já viu gente falar assim, eu não tenho tempo. Gente que está muito cansada, arruma um emprego. Está muito cansado para ir na igreja. Pastor, eu queria muito ir, mas estou tão cansado. Ô, gente, se alguém chegar e falar isso aqui para mim, que eu encontrar, eu vou orar para Deus mandar embora, viu, do emprego. Vou. Porque vamos ser sinceros, é melhor você perder nessa vida e ganhar na próxima, sim ou não? Se o emprego está trabalhando você a ter comunhão com Deus, vida de relacionamento com Deus, nós vamos orar para Deus arrancar esse emprego da sua vida. É um absurdo isso, gente. Estou muito cansado, meu emprego. Para com isso. Imagine se Deus dissesse a mesma coisa para nós. Estou cansado, hoje não dá para atender você não. Pode orar, pode dar calo no joelho, que estou cansado demais. Imagine se Deus falasse isso. Gente que anda ignorando Deus, gente que quer ser independente de Deus. E mais, gente, às vezes a gente ajuda uma pessoa. Ela está desempregada, ela passando alguma necessidade, conta atrasada, né, sem dinheiro para comer as coisas. Aí a gente ajuda. A gente vai lá, ajuda, né, fazendo doação, né, cesta básica, oferta em dinheiro. Às vezes tem uma conta atrasada, a gente vai lá e ajuda a pessoa, a gente junta uma turma e faz. É bom ajudar, né? A própria Bíblia diz, né, lá em Tiago capítulo 2, que diz que uma fé sem obras, ela é morta. Nós precisamos fazer essas coisas, temos que fazer. Mas aí a gente ajuda a pessoa, aí a pessoa arruma um trabalho, graças a Deus a situação melhora, que arrumou um serviço, já vai começar a entrar um dinheiro, não é assim? Aí a situação melhora, aí quando ela tem um emprego, a situação melhora, o que ela faz? Primeira coisa que ela faz, some na igreja, se tornou independente de Deus, evapora. A gente acha até que o santo foi arrebatado, acha? Sumiu de tal jeito que a gente imagina, foi para o céu, nós ficamos, não tem condição. Porque você liga para o cara não atende, você vai atrás e nunca acha. Não dá notícia. Pastor, quando eu arrumar um emprego, eu vou até dizimar na obra. Não aparece nem para entregar uma oferta, quanto mais o dízimo. Não participa numa campanha, não vem nem para participar da cantina. Se ele viesse pelo menos no domingo para participar da cantina para ajudar a obra, mas nem isso faz. Independente de Deus, arrumou um emprego, opa! Não tem capacidade de trazer uma oferta para o celeiro. Quando estava precisando, a gente vai lá, leva a cesta básica, ajuda. O caboclo, depois que arruma um emprego, não tem a capacidade de falar assim, esse pacote de arroz aqui eu vou comprar e vou levar domingo para abençoar a vida de outro. Eu acho que ele pensa que ele é assim, opa, a última pessoa com fome na terra era eu. Resolveu minha situação, acabou, não tem problema mais. Não lembra do próximo. Já, 1 João capítulo 4, verso diz assim, se alguém ama a Deus e aborrece seu irmão, ignora ele, a Bíblia diz o quê? Que ele é mentiroso. Mentiroso. Viva a vida de mentira. Irmão, se você não faz o que é mais fácil, você vai fazer o mais difícil. Se você não ama e não ajuda o irmão que você vê passando necessidade, você vai fazer alguma coisa para Deus? Seja sincero. Não lembra do próximo, imagina de Deus. É gente que acha que não precisa mais de Deus. Resolvi meu problema, estou tranquilo, arrumei um emprego, o resto que se exploda eu não quero nem saber. Pessoas egoístas, infrutíferas, incapazes de fazer uma boa obra, só pensam em si mesmo. É gente que trata Deus como remédio, só busca na hora do aperto, da necessidade, depois despreza Deus.
independentes de Deus. Aí a gente quer culpar Adão e Eva de virarem as costas para Deus, e muitas vezes nós agimos da mesma maneira. A gente gosta muito de citar aquela frase que diz assim: Deus sem você continua sendo Deus, e você sem Deus é o quê? Né? A gente cita, decora. A gente devia era ir todo dia, a gente devia todo dia ir no cemitério, sabia? Para a gente ver realmente o que a gente é. Nada. Pó. A gente até decora essas coisas, mas infelizmente nós damos pouco valor às palavras, ignoramos o que realmente significa. Você não vai ver ninguém dizendo claramente assim: eu não preciso de Deus. Você não vai ver as pessoas falando isso, mas com as atitudes delas é o que elas dizem no dia a dia. Imagina como Deus deve se sentir com relação a nós quando nós nos comportamos dessa maneira. Quando a gente ajuda uma pessoa e essa pessoa depois simplesmente some, não dá notícia, não liga para a gente fica chateado, sim ou não? Ou é só eu que fico chateado com essas coisas? Vocês não, né? A gente fica chateado, sim. Aí eu pergunto para você: com Deus não é a mesma coisa? Na hora do aperto, as pessoas ficam se apegando a Deus, quando precisam de um socorro, se achegam a Deus. Mas muitos, infelizmente, depois de terem seus problemas resolvidos, simplesmente abandonam Deus, querem ser independentes de Deus. Melhorou de vida, não precisa de Deus mais. É muito comum as pessoas antes da fama procurarem a Deus, mas depois que chega a fama, depois que chega o dinheiro, esse negócio de crente sai fora, sai para lá. Está cheio de relatos, cheio de testemunho aí, ó, gente da mídia, jogador de futebol. Camarada no início da carreira estava lá, fiel com o Senhor, assinou o contrato, acabou. Dependente de Deus agora. Quando a gente pensa nesse tipo de comportamento, né, quando estava estudando a palavra, imediatamente vem à mente a passagem daqueles 10 leprosos. Você conhece, não vou nem ler. Está lá em Lucas capítulo 17. Não é? Aqueles homens reconheceram Deus, reconheceram Jesus, clamaram por misericórdia, foram atendidos. E é claro, não podia ser diferente. Gente, todo mundo que chega, né, reconhecendo Jesus, né, a sua autoridade, o seu poder, clama por misericórdia, ele vai atender. Ele é amor. É claro que ele vai atender. Jesus está sempre disposto a nos ajudar. Agora, você sabia que é possível receber grandes dádivas de Deus com um espírito ingrato? Sabia? Foi o que eles fizeram. Foi o que aqueles homens fizeram. Só um voltou para agradecer. 9 não voltaram nem para dizer obrigado. Gente, eu não estou dizendo que eles tinham que voltar para depois, para andar com Jesus, ser discípulo de Jesus e ir com Jesus para todo lado, não. Mas tinha que voltar pelo menos para agradecer. Mas o espírito era ingrato. Jesus certamente ia dizer para os outros 9, como ele disse para o samaritano que voltou, né? A tua fé te salvou, vai para a tua casa, vai curtir sua família, fale do seu milagre, fale do amor de Deus por você lá na sua casa, nos seus vizinhos. Jesus não ia exigir mais nada deles do que isso. Mas não voltaram nem para agradecer. Aí eu pergunto para você: você acha que isso não acontece hoje? A gente que está na frente que sabe. Pessoas hoje vêm à igreja, recebem suas bênçãos, mas o coração é ingrato. Querem bênção, mas não querem compromisso. Querem a bênção, mas não querem o Deus da bênção. E eu volto a repetir, querido: a pior escolha na vida de uma pessoa é querer ser independente de Deus. É se lembrar de Deus apenas na hora da necessidade, do problema. Isso é ser independente de Deus, se lembrar de Deus apenas como um remédio. Lá em casa tem uma caixinha de remédio, né? Fica lá no guarda-roupa. Pelo menos estava lá, né? Não sei. Quando eu preciso eu vou lá. Quando eu, né, vou lá procurar, porque esposa gosta de guardar, esconder as coisas, né? Ou é só minha esposa que faz isso? Porque homem procura as coisas direito, sim ou não? Amém? Aleluia. A gente vai lá, tá em tal lugar, amor, vai lá, você procura, né? Você dá aquele caprichado, aquela olhada, pá, legal. Mas a mulher tem mania de esconder as coisas.
Mas tem muita gente que é assim, querido, procura Deus como um remédio, como se ele estivesse numa caixinha, né? Vai lá, usa, depois simplesmente guarda e esquece até precisar de novo. Querido, deixa eu falar com você, Deus não se agrada desse tipo de comportamento, e nem merece ser tratado dessa maneira. Então o que fazer diante de uma situação, quando a gente se encontra numa situação dessa? Se arrepender, voltar para Deus. Deus tem que ser prioridade nas nossas vidas, a primazia tem que ser de Deus. Não é se lembrar de Deus apenas na necessidade, na doença, no desemprego, na falta de recurso, na hora da separação. Não, Deus tem que ser a primeira escolha. Sempre a primeira opção tem que ser Deus. Deus tem que ser o primeiro a ser lembrado quando a gente acorda. Tem gente que já acorda pensando no dinheiro errado, isso é pensamento mundano. Já viu? Tem gente que acorda pensando maneira, como é que eu vou ganhar dinheiro hoje? Errado, querido. Errado. Isso não é pensamento de um cristão. Tem gente que já acorda pensando na comida, no café da manhã. Opa, o café tá pronto. Errado. Tem gente que já acorda pensando nos problemas. Errado. Isso quando dorme, né? Porque às vezes o problema fica com trem na cabeça, nem descansar, não descansa. Tem gente que já acorda pensando no namorado, na namorada. Errado. Depois que casar, acorda, vira para o lado e toma aquele susto, né? Errado. Deus tem que ser a primazia. Tem uma música muito bonita do PG, eu estava até ouvindo lá em casa antes de vir para cá, porque eu estava estudando a mensagem, depois eu coloquei ela. A letra diz assim: que sejas meu universo, que sejas tudo que sinto, que eu penso, que de manhã o Senhor seja o meu primeiro pensamento, que o Senhor seja a luz na minha janela, que o Senhor encha cada um dos meus pensamentos. Eu quero dar ao Senhor o meu tempo, os meus planos, não só gotas de palavra, mas uma enxurrada de palavras de bênção saiu da minha boca, que o Senhor seja a primazia, seja tudo para mim, seja meu universo. Aleluia. Esse é um pensamento de um cristão. O contrário disso é pensamento mundano. Aí alguém pode estar pensando assim: pastor, isso é fanatismo. Não é não, querido. Isso não é fanatismo não, isso é reconhecer Deus em todas as coisas. Isso é ser dependente de Deus. Dependente de Deus. Sabe aquele corinho: com Cristo no barco tudo vai muito bem? Você conhece, não conhece? Não vou nem cantar que é para não espantar, mas você conhece. O problema é que às vezes a gente sai com o nosso barco de manhã para mais um dia, né? E ao invés de convidar Jesus para navegar conosco, o que a gente faz? Deixa Jesus no cais. Aí quando você está lá, né, no meio do dia, né, surge uma tempestade, você vai procurar Jesus. O que aconteceu? Você deixou Jesus de fora. Porque quando Jesus está no barco, quando Jesus está na nossa vida, é garantia que o barco não afunda, querido. É garantido. Agora, quando ele não está presente, querido, deixa eu falar algo para você. Por mais que o nosso barco, né, e quando eu falo barco, eu falo da nossa vida, né, por mais que o nosso barco seja luxuoso, por mais que o nosso barco seja precioso, por mais que o nosso barco seja inteligente, por mais que o nosso barco seja bonito, por mais recursos que tenha, um barco sem Jesus não é nada. Uma vida sem Jesus não é nada. Um ser independente de Deus não é nada. É algo fácil para as tempestades. Um barco independente de Deus está navegando rumo ao abismo. Um barco, uma vida sem Jesus, é certo que um dia vai afundar. Então o recado de Deus para nós hoje é: não saia para lugar algum nesse oceano imenso que é a vida sem a presença de Jesus. Não exclua Deus dos seus planos, dos seus projetos. Não exclua Deus do seu futuro. E para terminar, eu quero deixar aqui um conselho cristão. Sabe, querido, às vezes a gente precisa desligar o motor do nosso barco. Estou falando de você morrer não é isso não.
Mas às vezes o que está faltando é a gente desligar o motor, as nossas vontades, os nossos sonhos, os nossos planos, o nosso dia a dia agitado, nessa correria desenfreada pelas coisas. Para quê? Para a gente conseguir escutar Deus. Tem gente que faz muito barulho, não consegue escutar Deus e fica dando volta, né? Não vai para lugar nenhum, não chega a lugar nenhum. Às vezes o que nós precisamos é apenas flutuar, como a arca de Noé. Lembra da arca de Noé? A arca de Noé não tinha motor, não tinha vela, não tinha leme, não tinha nada disso. O que ela precisava fazer? Flutuar, só isso. Só flutuar. Às vezes a gente precisa parar de traçar determinadas rotas, porque aquilo está levando a gente para o lugar errado. Precisamos só flutuar, só isso. E de onde virá a direção? De Deus. Deus conduziu aquela grande arca da maneira como Ele quis, né? Onde Ele quis, o tempo que Ele quis, do jeito que Ele quis. Qual que era o papel de Noé? Apenas confiar em Deus. Quando entrou, a porta foi fechada e falou: agora está nas mãos do Senhor. É o que nós precisamos fazer, querido. Nós precisamos urgentemente, cada dia, aprender a ser mais e mais dependentes de Deus, e não o contrário. Jesus é a videira, Jesus é a fonte da vida. Nós precisamos estar conectados a Ele. Sem Jesus não há vida, há morte. Sem Jesus nós vamos secar, nós vamos definhar. Então, querido, o recado de Deus para nós essa noite é: seja cada dia mais e mais dependente de Deus. Inclua Deus nos seus planos, nos seus sonhos. Tente fazer a vontade de Deus, conhecer a vontade de Deus para a sua vida. Não faça como o ímpio, né, que acha que não precisa de Deus. Nós precisamos a cada dia mais e mais sermos dependentes de Deus. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Amém, aleluia. Mais e mais dependentes de Deus, amém. E que a cada dia o Senhor tenha misericórdia de nós e nos abençoe, amém. Querido, vá em paz, Deus te abençoe, né? Que você possa ter uma noite de descanso, né? Guardado e protegido pelo Senhor, né? E que você, a partir, né, de hoje, a partir de amanhã, né, todos os dias, a gente procure mais e mais, né, buscar sempre a presença e a dependência do nosso Deus, amém? Glória a Deus, vá em paz, querido, Deus te abençoe.